Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Connect Work, canal de conexão com você, empresário, empreendedor, você que está iniciando o negócio, quem sabe está escalando o seu negócio ou está na busca aí de uma oportunidade, né, uma transição de carreira. Aqui é o seu lugar, aqui é a sua casa e eu já começo fazendo um pedido para você. Ó, aqui embaixo você vai ver um botãozinho de inscreva-se no nosso canal, Clica nesse botão, você vai estar recebendo semanalmente, também no sininho, para receber semanalmente as nossas notificações informando que um novo episódio está entrando no ar e você terá a oportunidade aí de participar através dos seus comentários, através das suas interações e também aprender com os nossos convidados que a cada semana trazem a sua história de vida, trazem os seus insights, as suas dicas e a sua vida pode se tornar uma experiência, um aprendizado para você que está aí do outro lado nos assistindo e quem sabe está passando por situações semelhantes, que podem estar precisando, quem sabe, desses insights. E hoje nós trouxemos uma pessoa ímpar, uma amiga, uma pessoa que a gente conviveu aí, eu acho que pelo menos nos últimos 6 meses, né, mais próximo, e é uma amiga das mais inteligentes que, sem dúvida, eu posso dizer que tem hoje. E essa pessoa é a Ana Campos. Seja bem-vinda, Ana, ao nosso podcast Connect Work. Olha que honra ser chamada de inteligente pelo Anderson. Olá, pessoal. Olá, Anderson. Muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui conversando com o teu público. É sempre um prazer. Maravilha. Pode me chamar que eu venho fácil. A Ana estava falando comigo ali nos bastidores que ela não estava tão habituada com câmera e agora está apaixonada, né? Quer gravar vídeo, quer fazer, quer aparecer. Agora eu tô facinha. Aproveitando todos os convites, né? Isso, exatamente. Fantástico. Novas habilidades, ó. Sim. Você começou a falar de inteligência, já me deu umas ideias aqui. Vamos conversar sobre isso. Exatamente. E para você que não conhecia a Ana, segue aí no Instagram o @AnaCamposTerapia, a gente vai escrever aqui embaixo também, Ana Campos Terapia. Você vai conhecer um pouquinho mais da história dela hoje aqui no nosso podcast, mas você pode acompanhar aí também no Instagram e você vai ver todos os movimentos que ela está fazendo, tem coisa bacana lá, e aí você vai atestar o que eu estou falando aqui, a inteligência dela, né? Mas por que eu estou brincando com essa questão de inteligência e que não é uma brincadeira, é uma verdade? E aí já falando, Ana, um pouquinho da sua vida, né? A gente estava conversando ali, eu sabia já, né, que a sua vida ela passou aí pela academia, né, pela universidade. E eu queria que você começasse falando um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, como é que surgiu essa paixão aí pela universidade e já pode falar um pouquinho da sua história aí, há quanto tempo que você começou, né, enfim, falar dessa paixão aí, desde a graduação até o momento atual. Não vou falar que momento atual é esse, não. Sim. Bom, eu vim de uma família muito simples. Eu sou nascida no interior do Rio Grande do Sul. Olha. Eu sou Ana Campos, nascida em Santo Ângelo, filha do seu Adalto e da dona Solange. Maravilha. Trazer uma informação diferente aqui para o pessoal. E como toda pessoa de família simples, eu tive uma expectativa dos meus pais nutrida por vencer através do estudo. E esse padrão de comunicação falava muito comigo. Então, assim, os meus pais, eles sempre se esforçaram muito em prover para o filho tudo aquilo que pais e mães pobres poderiam dar. O que eu vou deixar de herança para o meu filho? Eu vou deixar a educação, é o legado, né? É a hombridade, é um ser humano melhor para o mundo. Os meus pais tinham esse tipo de preocupação e assim se debruçaram na minha e na formação da minha irmã também. Então, tudo que eles poderiam fazer em termos de construção de carreira, construção de educação, eles assim fizeram. E, de fato, eu peguei o gosto pela coisa. E eu acho que um dos grandes motivos do Anderson ter me convidado para estar aqui no Connect Working é que, majoritariamente, ele traz empresários, empreendedores. E eu fiz um trajeto um pouquinho diferente que a maioria dos empresários acaba fazendo.
Eles empreendem desde muito cedo e eu entrei no empreendedorismo numa idade mais avançada. Eu priorizei a formação acadêmica, que foi algo muito natural para mim. Terminei a escola, logo segui pela opção do vestibular, fiz uma faculdade, que pode ser questionado aí se é necessário, não é necessário, é sinal de sucesso, é garantia de futuro, ou o que fazer. Mas foi um caminho que fez muito sentido para mim. 4 anos de graduação, seguida de uma carreira acadêmica, que são lá mais alguns anos. E aí, de fato, em paralelo, sempre trabalhando também, aplicando aquilo que eu aprendia na universidade e trazendo para a prática. Eu sou bióloga de formação, segui pelo ramo da genética do câncer, e atuando em hospitais, eu fui construindo repertório, né, de vida mesmo, que compôs a minha formação. Então, assim, para além do conhecimento teórico, eu entendo que hoje o conhecimento prático é o que faz toda a diferença, a construção de repertório de cada um. E comigo não foi diferente, apesar de ter seguido uma carreira acadêmica e que acabou me gerando alguns desdobramentos lá na frente. Hoje eu atuo como terapeuta também, só que a base da terapia, não só emocional, né? Como geneticista, eu trabalho com terapia celular, gerenciando um laboratório, que é o laboratório de transplante de medula óssea, né? Sim. Então, assim, como que o conhecimento técnico, acadêmico, ele é aplicado hoje na cura de doenças, né, no tratamento de várias doenças, mas, para além disso, algo que também me fascina muito, que é o padrão de comportamento humano. Então, hoje eu atuo como terapeuta também. Hoje você atua ainda como dentro de sala de aula, também ensinando novos universitários, ou não faz mais parte hoje da sua atividade? Não, sempre que possível. Não tem como desmembrar, né? Não tem como deixar uma coisa da outra. Sim. Mas hoje o cargo, a minha principal função é gestão de laboratório, embora o coração palpite muito pelo ensino. Então, uma das coisas que mexe muito comigo é justamente falar de inteligência. Acho que foi por isso que você começou a falar isso, eu acho provocativo, porque a inteligência, para mim, vai muito além do QI, e o público vai concordar conosco, né? Ser inteligente hoje, eu vou me dar no direito de pegar uma carona com uma definição que é esplêndida de um dos caras mais inteligentes aí do nosso tempo, que é o Yuval Noah Harari, autor do Sapiens, que inteligência é responder problemas. Saber usar as ferramentas que você tem para responder problemas. Então, é inteligente o cara que cursa uma faculdade? Para que ele vai usar essa informação? Né? Esse conhecimento que ele tem vai servir para quê? É para ajudar? É para, de fato, contribuir? É para fazer a diferença no mercado de trabalho? Ok, mas vai muito além do QI, né? O QI foi o primeiro tipo, a primeira ferramenta capaz de medir essa inteligência. Qual é o coeficiente intelectual de alguém? Só que ele tinha uma limitação, como tudo na vida, que era olhar única e exclusivamente para os aspectos lógico-matemáticos. Né? E vou te dizer que nunca fez muita diferença na minha vida saber responder, sei lá, uma equação trigonométrica, né? Posso ter conhecimento para aquilo? Ok, interessante, mas no nosso dia a dia, não seria mais interessante eu despertar outras inteligências? A saber, a emocional, a saber, a socioespacial, a intrapessoal, a interpessoal, a de deslocamento, a musical e por aí vai, né? O mundo requer mais. Sim. Então, eu acho que a definição do Noah Harari é fantástica. Inteligência é isso, é olhar para a construção que você tem, para os parâmetros que nós temos, para o repertório que a gente tem e atender às novas demandas de mundo. Porque eu tenho certeza que o empresário, que o empreendedor enfrenta desafios todos os dias. E ele não é menos capaz porque, de repente, lhe faltou uma formação técnica. A formação teórica, ela ajuda muito, né? Mas existem múltiplos caminhos hoje, inclusive dentro da inteligência artificial também, como ferramenta, nos né? bastidores, né? Exatamente. Saber lidar com ela é talvez a grande inteligência do nosso tempo. E interessante, Ana, essa definição da inteligência que você trouxe hoje,
ela se confunde com a definição do empreendedorismo, né? Porque hoje o grande empreendedor, o grande empresário, e a gente está falando aqui com alguns hoje que eu tenho certeza que desenvolvem atividades, alguns há pouco tempo, outros há muito tempo, alguns têm empresas pequenas, outras grandes, mas o empreendedor que a gente pode colocar como de sucesso é aquele que consegue resolver o maior número de problemas. Perfeito. Né? Por um maior período de tempo para um maior número de pessoas. Então, esse empreendedor, naturalmente, é o empreendedor que ele vai ter um resultado profissional e, consequentemente, financeiro diferenciado. E aí é bem interessante, eu nunca tinha parado para pensar essa analogia. Esse empreendedor, né, fez aula com o Darwin, né? Porque lá em uma das matérias da biologia, que é a evolução, a gente aprende sobre a adaptabilidade. Sim. E quem vence na natureza, quem vence é o capaz de passar o seu material genético para frente, para as novas gerações. É aquele que perpetua a sua linhagem, e no empreendedorismo não é diferente, aquele que alcança mais pessoas, é justamente aquele que foi mais adaptável. Não é o mais forte, não é o mais bonito, não é o mais alto, depende do contexto. Mas o nosso mundo está mudando muito. E eu estou preparada para as novas demandas que estão surgindo? Nisso consiste, talvez, o spoiler da terapia. Embora a minha formação de base tenha sido as ciências biológicas, ao longo dos anos, justamente ensinando e aprendendo dentro de centros universitários, eu me deparava com uma série de jovens que tinham uma dificuldade de compreender como seria a sua entrada no mercado de trabalho. Porque, assim, aquela formação engessada, categórica, pragmática da universidade, ela, de fato, me preparava para o mercado de trabalho. E começam a existir lacunas a serem supridas e o mercado precisa ir se adaptando, né? Sim, sim. O mundo tem uma velocidade maior do que o conhecimento técnico, didático consegue ir acompanhando. Exatamente. Então, as lacunas elas vão surgindo. E isso acaba refletindo na saúde emocional do jovem também, que desiste da universidade, que até entra gostando de um determinado assunto, mas descobre que, por mais que ele goste da teoria, na prática a brincadeira é outra. Na prática, a minha dinâmica como profissional das ciências biológicas. Todo profissional da saúde passa pelas ciências biológicas, mas a rotina de um profissional da saúde é, de fato, o que ele quer encarar? Dentro de uma dinâmica de hospital, com tantos plantões, com lidar com a dor. Então, assim, o amadurecimento, o tônus emocional do dia a dia é o que faz muita diferença. Ou seja, dentro da academia existe um conhecimento teórico, técnico, que são fantásticos, precisam ter, mas falta um complemento que prepare esse profissional para uma vivência que de fato é o que ele vai carregar para o resto da vida, né? Sim, sim. Eu não sei se a gente poderia tratar aqui, não sei se você está confortável aí para falar, mas é uma discussão que eu acho que é uma discussão saudável quando a gente fala de currículo principalmente dos diversos cursos, né? Aqui você está colocando mais na parte da saúde, sim, mas eu vou ampliar esse leque falando todos os cursos de graduação. É muito comum hoje a gente olhar no Brasil e perceber pessoas com 1, 2, 3 formações de nível superior, aqueles canudos ali embaixo do braço, né, tentando equilibrar. E quando a gente vai conversar com essa pessoa, ela não conseguiu se colocar no mercado de trabalho naquelas funções, naquelas profissões, naquelas formações que ela fez. Você trouxe também agora um elemento que é a questão da saúde mental, da inteligência emocional. Será que isso falta também dentro do currículo para preparar essa pessoa para a vivência e também emocionalmente, né? Eu acho, como é que você vê isso por dentro hoje da academia? Sim, ou com certeza, né? Onde é que a gente marca? Inclusive, a gente está vivendo agora, né? Quem está nos assistindo agora na metade do ano, 2024, a gente está vivendo um episódio marcante lá nos Estados Unidos, nas novas gerações, que é justamente nessa fase da metade do ano, onde muitos se formam, né, e se deparam com essa dura realidade.
fazendo parte da geração neném, né? Eu nem estudo, nem trabalho. Nem estudo porque já me formei, tenho canudo debaixo do braço, mas como é que eu dou esse salto agora pro mercado de trabalho, né? E nem sempre isso de fato existe. Essa facilidade do exercício. E os problemas são diversos. Eu diria que o primeiro deles é a falta de oportunidade mesmo, de oportunidade prática, o qual o empreendedor está tão acostumado, né? Inclusive esse que está gerando o emprego, gerando a produção. As vagas que tem, uma segunda situação, não necessariamente pagam aquilo que esse jovem está disposto a receber. Será que os salários iniciais são interessantes? Provavelmente não são. E ele não está disposto a fazer uma construção de carreira que é muito necessária, né? Pô, mas eu estudei tanto, eu sei tanto. Para ganhar isso, né? A gente vê muito, né? Para quê? E se eu tenho outras oportunidades aí lá fora. A construção de uma profissão, infelizmente, ela passa por isso mesmo. O jovem ele pode até sair com a sensação de que ele sabe bastante da teoria. Agora, na prática, o mercado, a realidade é totalmente diferente. É cobrado muita experiência, né? Muita experiência. E como é que você tem experiência sem começar, né? E uma experiência que nem a gente está sabendo lidar direito, porque nesses cargos iniciais, que talvez façam um trabalho mais básico, é um trabalho que não é tão bem remunerado e que pode ser substituído pelo novo desafio da nossa era, que é a inteligência artificial, que pode fazer mais rápido ou até melhor. Então, essa é uma dor que a gente tem vivido. Eu acho que em todas as carreiras, né? Sim, e sim. muitos acabam deixando de lado aquela formação original, entendendo que havia um problema nessa formação e procuram outra, que as represente melhor ou que tenham maior acesso ao mercado de trabalho, que essa entrada seja mais fácil, e aí cada um vai construindo a sua jornada, né? Sim, sim. Você tocou num ponto, no assunto que está em alta, né? Talvez nos últimos 2 anos, que é a inteligência artificial. E assim, o avanço da inteligência artificial é uma coisa assustadora, né? Hoje eu assisti há algumas semanas atrás uma entrevista de um dos governadores dos Estados Unidos, onde hoje, em 2024, eles estão extremamente preocupados e tentando de alguma forma frear, né, o desenvolvimento ou pelo menos a democratização da inteligência artificial, porque alguns estados que têm áreas, né, e profissões muito específicas, eles começam a observar que pela projeção, no meio do ano que vem, de 2025, mais de 30% daquela população local vai ficar desempregada, porque terão as suas funções ali substituídas por outras ferramentas, sejam braços mecânicos, sejam computadores, enfim. E isso assusta um pouco, né? Tudo bem que, por um outro lado, a gente tem centenas de outras profissões que estão surgindo, principalmente de desenvolvimento, né, da inteligência artificial. E aí eu te faço a pergunta. Dentro da academia, dentro hoje desse mundo científico, dentro da universidade, a inteligência artificial no Brasil, ela está sendo utilizada e aproveitada, quem sabe, para multiplicar o conhecimento também entre o mundo acadêmico? Como é que a gente está aproveitando isso, né? Com certeza está sendo empregada inteligência artificial em todas as áreas, né? E dentro da academia não é diferente. Mas eu queria fazer um gancho com uma situação que você trouxe, que é o que a gente está conversando, que é a adaptabilidade, que é o gerenciamento dessa tal inteligência. E com a inteligência artificial não vai ser diferente. Não adianta ficar tentando dar murro em ponta de faca, tentando ser mais esperta ou mais rápida, com uma ferramenta que controla dados de uma forma muito mais robusta que eu, que não dorme, que não cansa, que é infinita e que está sempre sendo alimentada. Aí vinha a necessidade da adaptabilidade. Muitos, infelizmente, nessa fase de transição, precisam de um apoio emocional para, de fato, olhar para trás e falar, não, calma, onde que eu, de fato, me enquadro dentro deste contexto, dentro desse mercado? Não se sentir intimidado
por ela, apesar de no primeiro momento o baque é grande, mas logo na sequência a gente volta para descobrir outras demandas. A universidade está preparada? Não, a universidade não vai estar preparada. Primeiro, a demanda surge no mundo, depois a gente estabelece processos, depois os mecanismos vão sendo ensinados. Então, assim, as dores, elas já estão acontecendo no mercado de trabalho. Não necessariamente esse jovem aprendeu a lidar com ela. Por isso que a gente não pode esquecer da amplitude do nosso conceito intelectual. Isso inclui a saúde emocional, isso inclui a gestão financeira, né? O que falta dentro da base, do currículo, de qualquer formação? A saúde emocional, a saúde financeira, vários outros aspectos, eu diria, que vêm para complementar a nossa vida, né? Ficar pendurado somente no pilar teórico, você vai começando a colocar, né, diploma em cima de diploma, conhecimento teórico em cima de conhecimento teórico, fazendo desenvolver apenas um tronco, né? Esse tronco único, ele não é estável. Não entra em movimento, né? Exatamente. Em algum momento ele vai rachar, ele vai quebrar. E aí a gente começa a ter os quadros de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque nenhum deles deriva de um que não seja esses dois pilares, sabe? Dentro da terapia eu acabei indo pela área de tratar a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, e eles falam mais do mesmo. Eles reportam todos esses problemas, reportam basicamente dois grandes problemas. O primeiro é o trabalho, a forma como o ser humano se relaciona com o mundo. Muitos se definem pelo trabalho. Eu comecei esse podcast aqui falando que eu era a Ana, lá do interior do Rio Grande do Sul, filha do seu Adalto e da dona Solange, mas alguns já diriam, eu sou a Ana empresária. Eu sou a Ana CEO de tal marca. Eu sou a Ana formada em marketing. Muitos ainda se definem pela profissão. O que eu também estou trazendo aqui, né? É um aspecto importante da nossa vida. E o outro pilar é a questão de relacionamentos. O ser humano precisa ainda, né? A gente tem tanto conhecimento, inclusive se relacionando com o banco de dados, né? Que é a inteligência artificial, mas as nossas dores ainda dizem muito sobre o nosso arcabouço de relacionamento próximo. Seja ele conjugal, seja ele amoroso, com as nossas famílias, com os nossos amigos, inclusive com os nossos sócios, né, com os nossos pares, nossos entes queridos, inclusive os que já se foram, né, aqui cabe o luto também. Então, boa parte desses quadros de depressão, ansiedade, síndrome do pânico estão calcados nesse pilar. Então, hoje eu tenho dado um pouco mais de atenção para esse aspecto de carreira, né, respirar fundo e se entender, se conhecer, como que eu consigo, de fato, conversar nesta realidade desse novo mundo. Não me ensinaram como é que vai ser o futuro. Eu não sei como é que vai ser daqui em junho de 2025. Mas os estudos já apontam que quanto mais adaptado eu estiver, quanto mais versátil eu for, quanto melhor eu aprender a me comunicar. Eu não gosto de me comunicar com a câmera, eu não gosto do microfone, aí eu vou ter que aprender. Né, a lidar com essa nova realidade. São os múltiplos aprendizados que hoje a gente tem que ter, não tem jeito. Exato. Sim. Mais preparada eu estarei para esse novo mercado que há de vir, seja ele como for. Né? Sim, e é muito interessante isso que você colocou, quando a gente traz de novo aí falando principalmente o empreendedor, primeiro, ele tem que ser hoje o empreendedor ele tem que ter múltiplas inteligências, né? Perfeito. Porque além da atividade que ele vai desenvolver ali operacionalmente, ele tem que ser administrador, ele tem que ser financeiro, ele tem que hoje saber gravar um vídeo, tem que saber se comunicar bem, porque hoje a indústria do marketing, do comercial, ela cobra muito a presença, a figura da pessoa que está por trás do CNPJ, né? Ou seja, não é mais só o CNPJ, o CPF agora tem que estar em evidência também. E a gente começa a ver hoje nas redes sociais, no Instagram, começa não, né? Isso já tem um movimento de alguns anos, mas você vê hoje grandes empresários que estavam escondidos atrás de uma marca, hoje é o rosto dele que é a marca do negócio. Né? Sim, gerando conexão, humanização. Né? Exatamente, então isso mostra a necessidade ali de um múltiplo conhecimento. Por um outro lado, a gente tem um dado também que é assustador.
No ano passado, ano de 2023, mais de 2 milhões de empresas fecharam. Né? E aí quando você traz essa sua especialização em todas essas patologias, né, esse tratamento, essa terapia que tem a ver com a nossa mente, né, a gente fica se perguntando como que está a mente, né, do empreendedor, do empresário que está aqui nos assistindo, os nossos amigos empresários que estão à nossa volta, que de repente estão quebrando, né, estão passando por dificuldade, estão tendo desafios ali com a sua equipe, enfim. O que não falta é desafio na vida de empreendedor, né? Vamos dar uma dica para esse empreendedor? Isso que eu ia te pedir agora. Como terapeuta, né, como empreendedora nessa área, o que você pode falar para esse empreendedor que de repente começa a perceber sinais de que a mente está começando a dar ali aquelas falhas, né? Legal. Eu gosto de estudar carreiras. Eu sou pequenininha ainda nesse assunto, mas é algo que eu tenho vivido nos últimos tempos dentro da dinâmica acadêmica universitária, com esses jovens entrando e saindo, se preparando para o mercado de trabalho, né? E nessa caminhada eu descobri um livro chamado Lugar de Potência, escrito por um brasileiro, um dos headhunters famosos aqui, Ricardo Basaglia, se eu não me engano o nome dele. E esse livro, ele trouxe um conflito, um conceito que eu não tinha. Porque você já ouviu a história do pato? Que o pessoal critica porque o pato não faz nada bem? Ele não nada direito, ele não voa bem. Ele não anda bem. Pois é, mas o pato tá lá, firme e forte. Sim. E na base, eu ouvi esse discurso, não sei se na sua formação, ainda menino, né, na época de escola e tudo mais, você recebeu um conselho que era, escolhe uma coisa que você é muito boa e segue por aquele caminho. Sim. Talvez eu tenha feito isso. Você gosta de estudar? Então estuda. Mas fica estudando a vida toda aí, sem desenvolver outras áreas para ver, né? E na prática, o ser humano de sucesso, o empresário de sucesso, o que a sua empresa, ainda que passe por dificuldades, ela não necessariamente quebra, é a que é calcada em pilares sólidos. E eu começo a falar em pilares. Então, a gente precisa ter pares, precisa ter múltiplas competências. Talvez eu não seja a mais excelente numa área que é necessária na empresa, sei lá, marketing, RH, mas eu preciso dominar minimamente essa esfera, assim como a parte financeira, assim como a parte de gestão de pessoas, assim como processos, ou então trazer para perto de mim pessoas que venham a compor esse time, porque aí, de fato, eu consigo montar um cenário estruturado, consigo achar o meu local de potência. Onde eu consigo brilhar? Você vai olhar para mim e dizer, Ana é terapeuta. Existem múltiplos por aí. Mas por que alguém vai escolher trabalhar comigo? Porque dentro do meu repertório, e assim funciona com cada um de nós, eu não consigo ter a sua história, não consigo ter as suas particularidades. Eu construí a minha história, a pessoa que nos ouve também construiu todo o seu repertório de forma muito única, de forma muito particular. E ele tem habilidades excelentes, competências fantásticas, e ele também tem pontos de melhoria. Então, ao longo dessas combinações, ele formou uma estrutura muito única, muito particular, que é o que o Ricardo chama de local de potência e que bebe na fonte, nem sei se ele bebeu exatamente nessa fonte, mas no Japão existe um termo que é o Ikigai. Né? O que é o meu Ikigai? É, de fato, eu encontrar o meu lugar no meio desse cenário. O que eu posso oferecer para o mundo hoje? Como que eu posso viver o ápice da minha potência? E o mundo está precisando para que eu seja bem recompensada por isso, remunerada por isso. Aí a gente fecha o ciclo com aquilo que você falou. O empresário de sucesso é aquele que atende a maior quantidade de pessoas, né? Por mais tempo, resolvendo a maior quantidade de problemas. Então, essa minha empresa não vai quebrar. Eu estou construída em cima de um cenário onde o meu serviço, as minhas habilidades, o meu time, a minha estrutura está preparada
para essas múltiplas situações, aí eu consegui encontrar o meu local de potência. Qual o problema, qual a dor do cliente que eu resolvo, quem é o meu público específico, o que ele está precisando para dar match, né? Para eu conseguir atender perfeitamente as expectativas daquela demanda, daquele problema. Né? Sim. Não, e a sua vida, ela é uma jornada empreendedora, porque você se preparou e você pegou o seu conhecimento e transformou isso também no negócio que agora aflora através da entrega como terapia. Né? E isso é uma virada de chave que talvez você enxergue pessoas lá no mundo acadêmico que não conseguem ter, que continuam sempre ali focados cada vez mais em fazer a sua graduação, mestrado, doutorado, um pós-doutorado. Isso me reporta muito lá atrás, na época que eu servi, né? Fiquei no Exército durante 8 anos. E na minha época, eu acho que hoje já não é mais tanto assim, a gente tinha muitos treinamentos, né? O tempo todo era acampamento e tal. Era uma eterna preparação para a guerra que nunca acontecia. Sim. E às vezes o mundo acadêmico, para algumas pessoas, parece que é muito isso, né? É uma eterna preparação, mas que não entra em movimento, não entra em prática. Né? Efetivamente, às vezes, para si mesmo, né? Ou, quem sabe, para trazer para o mundo aquele conhecimento adquirido. Né? E talvez fique só ali em livros, ou não vem para a prática, né? Não vem para a guerra. Então, é uma analogia que me veio na cabeça agora, e era uma dor que eu estava lá no Exército, que às vezes eu ficava me perguntando, cara, para que mais um? Né? O acadêmico ele se torna um pesquisador dentro da sua área, só que as ofertas de trabalho realmente são muito pontuais, né, dentro dos grandes centros acadêmicos ou então as unidades de pesquisa, que não são múltiplas espalhadas pelo Brasil. Então, muitos deles, inclusive, vão para fora ou utilizam da bagagem que adquiriram, que não é pouca, não é superficial. Inclusive, esse é um outro problema que nós enfrentamos hoje com a popularização do acesso à informação, que não necessariamente é conhecimento, um conhecimento mais superficial e que hoje chega de fácil acesso a todo mundo, né? Mas saber usar o diferencial dele, de um conhecimento mais denso, melhor estruturado, agora para se comunicar com as demandas do nosso mundo, né? Porque senão ele não vai ser percebido por outras bolhas que não a acadêmica somente. Sim. E na Covid, né, na pandemia de Covid, eu acho que ficou muito claro o quanto os nossos cientistas, né, o mundo acadêmico tem uma relevância, né, porque a própria criação da vacina, né, aqui na fundação foi aqui no Brasil, sequenciaram, né? Em 24 horas. Exatamente, foi muito rápido. Né? Então, a gente vê aqui a capacidade, né, do mundo acadêmico e das pessoas que integram. Né? E fazendo de novo um paralelo agora para esse nosso mundo aqui, né, do empreendedorismo. Né? De que forma um empreendedor pode, quem sabe, fazer uso de todo esse conhecimento que tem alguém lá estudando e de repente não sabe nem por onde buscar. Isso é uma curiosidade até minha. Né? Hoje eu não sei aonde, por exemplo, eu posso pesquisar o que está sendo estudado. Né? Você colocou isso muito bem, não tem muita publicidade, né? Então, existem algumas feiras onde isso é bastante reportado, mas isso acontece mais dentro dos centros acadêmicos mesmo. Muito intra, né? Ainda é muito intra. Ou então dentro das plataformas de fomento, como CAP, CNPq, ou então as plataformas de comunicação científica. Mas o material que você encontra lá dentro, que são os artigos, é escrito para pares, né? Como se escrito para um outro cientista ler. Então ainda tem, até para resguardar a qualidade do que está sendo produzido, ainda é muito técnico, né? Mas eu acho que a gente está vivendo uma fase de transição, inclusive nessa área, porque hoje acho que está quebrando esse mito, né, de que o cientista ele fica lá na sua bolha. Muitos estão vindo para a internet mesmo, para os canais de YouTube, usando a plataforma do Instagram, para desmistificar, para falar mais sobre saúde. Na parte de saúde, muito tem se falado em nutrição, por exemplo. Terrorismo nutricional, trazendo apontamentos acadêmicos, ou então dentro da parte de terapia mesmo, trazendo conhecimento de neurociência, de genética.
Coisa que até eu, inclusive, há pouco tempo, para você ver que é uma falha, né? Meu canal no Instagram foi aberto ano passado. Então, isso recentemente eu tenho me colocado neste movimento de dar mais atenção. Acadêmica. Exatamente. E tem um ano só que essa vida veio para todo mundo descobrir. Né? Exato, sempre existiu, essa comunicação existe, essa comunicação acadêmica existe. Porém, a popularização da ciência é um movimento que tem ganhado tração de uns tempos para cá. Fantástico. Eu acho que a pandemia foi um grande marco, tá? E um dos legados positivos disso tudo, né? Exatamente. Pessoal, nós estamos hoje aqui com a Ana Campos Terapia, né? É o Instagram dela, da Ana Campos. Convido você aí a acessar, a conhecer também todo o conteúdo dela no Instagram, que está novinho ainda, 1 ano, então vamos lá curtir, comentar, compartilhar. É muito conteúdo também acadêmico e agora também da empreendedora, né? Da empreendedora Ana. E eu quero te fazer essa pergunta agora. Depois de uma vida acadêmica, né, em que momento surgiu essa vontade de também se tornar uma terapeuta e agora ajudar pessoas? Como é que surgiu esse movimento? Foi um movimento muito pessoal, muito particular de autoconhecimento e que para mim surgiu, eu diria, um pouco isento de intenção, sabe? Foi mais a vontade de transformar algo que já existia somente em formato de hobby para uma profissionalização mesmo. Eu já vinha de uma série de cursos e treinamentos e que eu resolvi empacotar isso, fazer uma formação terapêutica de fato para ter um contato mais direto com o público. Que é isso que eu sugiro às pessoas também, que assim façam. Independente do momento da vida que você estiver passando, busque o autoconhecimento, um aprimoramento contínuo. Se for o caso de ter um profissional ao lado, nós temos acesso a grandes mentores, grandes treinadores, psicoterapeutas, para te ajudar a passar por qualquer situação, seja ela qual for, né? Sim. Seja o exemplo do empreendedor que está vivendo dificuldades dentro da sua empresa, ou a respeito mesmo da própria vida, né? Do autoconhecimento e das fases que nós estamos vivendo. Porque esse é um processo natural, não precisa ser tão cercado de dor e sofrimento. A transição de carreira, hoje já existem estudos que dizem que as pessoas vão viver isso 4, 5 vezes ao longo de toda uma vida, então não precisa ser tão regado a dor e sofrimento. Porém, não existe uma transição de carreira leve sem esses 2 pilares, o autoconhecimento e um planejamento estratégico do que se quer e de onde você está indo também. Sim. Então, acho que essa aí é um conjunto de fatores e que com cada pessoa vai acontecer de uma forma muito ímpar, né? Muito própria. Cada um a seu tempo, a sua maneira. O currículo que a gente falou tanto, chega um ponto que ele conta uma história, mas ele conta uma história vista pelo retrovisor. Ele é a minha bagagem, ele não é o que eu vou fazer daqui para frente. Então, dar às coisas o seu devido tempo, o seu devido valor e peso também é uma habilidade que o jovem empreendedor, passando por múltiplas transições, precisa ter essa clareza. Sim. Excelente analogia. E, no fundo, eu acho que todo aprendizado que a gente vai acumulando ao longo da vida, em algum momento ele vai ser aproveitado. Uhum. Né? Então, existem pessoas que às vezes condenam, né? Por exemplo, não tem mais necessidade hoje, em 2024, de fazer uma graduação. Beleza. Pode ser que para algumas funções, algumas áreas muito específicas, talvez a pessoa tenha uma habilidade, né, que venha da família, ou que construiu e consiga. Mas eu ainda acredito, tanto que eu fiz agora uma formação recente, que alguma coisa você aproveita. Né? Uhum. Obviamente, eu estou tendo que buscar complementos, né, da área que eu fiz, que foi o marketing agora recente. A gente tem, e é uma coisa que a gente estava discutindo ali fora, talvez... Aí é uma coisa para o MEC, né, avaliar e todos os seus profissionais aí do Ministério,
Talvez avaliar o currículo, né? Ver se o currículo está se atualizando numa velocidade que o mundo está exigindo. Né? Esse Não tá. não está conseguindo. Vamos continuar. Porque a impressão que eu tive, né, e foi uma impressão recente agora, né, da pandemia para cá, quando eu fiz essa graduação de marketing, é que você começa a faculdade e parece que quando você está ali num segundo, terceiro período, aquilo ali já ficou obsoleto. Né? Quando você olha o cenário externo. Né? Você tocou num ponto muito sensível que eu sou muito contra, né? Porque senão a gente cai num outro extremo, que é a questão de praticamente demonizar o estudo teórico, assim, o técnico. Seja ele uma graduação, por exemplo. Muitos afirmando que você não precisa ter uma formação, é perda de tempo, 3, 4 anos ali seguindo um currículo. De fato, ela não é o pilar para o sucesso. Mas é muito difícil você conseguir construir repertório que já vem ali montadinho, sabe? Sim. Por conta própria. Sim, então, sim. assim, também não é aleatória a combinação que a gente vê disposta na sociedade, não coincidentemente, as pessoas que acabam tendo melhores salários e se posicionando melhor no mercado de trabalho, coincidentemente elas têm essa faculdade, essa formação. Então, assim, talvez essa não seja o grande diferencial da vida delas, mas, sem sombra de dúvidas, ainda é um pilar importante. Porque senão a gente vai cair naquela máxima de dizer, não, porque o Zuckerberg abandonou a faculdade. Olha, se eu fosse o Zuckerberg, criador do Facebook, se eu tivesse em Harvard, talvez eu abandonasse também, para seguir um outro caminho. Mas quem é você na fila do pão, assim, com todo respeito? Né? A gente está abandonando Harvard? A gente está nesse ponto? Se não, vamos correr atrás do conhecimento teórico também, porque ele pode não ser a cereja do bolo, mas ele é a estrutura da massa, e sem aquela base também a gente não vai chegar na cereja. Não adianta a gente se espelhar em pessoas ou situações que são muito fora da curva. Sim, né? sim. Porque não é média, né? Não é o padrão. Mas fantástico, eu acho que todas essas analogias que a gente está fazendo, elas servem primeiro para refletir, né? Para todo mundo refletir. E aí eu acho que eu gosto sempre de usar uma palavra, principalmente quando a gente fala dessas questões de inteligência emocional. A nossa vida é interessante, né? Porque eu sou o Anderson Duarte, que estou aqui hoje na Formake, estou gravando um podcast, mas eu também sou o Anderson Duarte, que sou esposo da Janice, e sou o Anderson Duarte, que sou filho da dona Carmelina do Seu Albano, sou o Anderson Duarte, que até um tempo atrás era acadêmico, sou o Anderson Duarte, que tem a JD, então a gente exerce vários papéis ao mesmo tempo, né? E uma palavra que eu gosto de usar é o equilíbrio. Né? E quando a gente desequilibra, né, às vezes pende mais para um pilar, que pode até ser o intelectual, né, nessa busca eterna por mais conhecimento, mas a gente não coloca em prática, desequilibrou. Ou o inverso, eu só tento criar negócios, criar coisas, mas eu não tenho nenhum conhecimento intelectual. Então, eu acho que para dar solidez, né? Para dar solidez, exatamente. Porque às vezes tem pessoas que a gente vê aquela curva, né, gigante, cresce muito rápido, e aí, falando de negócios, né, de empreendedorismo, mas não tem uma educação financeira, não sabe investir, não sabe reter, não tem inteligência emocional, da mesma forma, tão rápida que ele ascendeu, ele cai. Né, e perde tudo, às vezes, com diferença de 1 ano, 2 anos, né? Então, o que é muito triste também, sim, porque não vai ocupar o tal local de potência. Sim, porque a potência, a gente acaba descobrindo que, no fundo, é construir esses múltiplos pilares, dar atenção para a nossa vida em todos os aspectos. Né? Exatamente. E tem pessoas que ficam nesse movimento de sobe e desce, né, de uma montanha-russa a vida inteira. Né? Exatamente. Não conseguem estabilizar, né, e ficam nesse movimento que é estressante. E aí eu acho que vem todo o lado negativo da inteligência emocional que vai botar essa pessoa... Da ausência, né, dela, no caso. Da ausência né? dela, né? Da ausência dela. E aí, mais do que nunca, entra, eu acho que a função do terapeuta de colaborar. Sim. E aí eu quero te fazer também uma outra... eu tenho uma percepção hoje, falando aí de alguns anos atrás, quando você falava de psicólogo, de terapeutas... se associava muito a pessoas que eu só tinha que procurar quando eu já estava ali
não tem mais jeito, não tem mais solução, agora eu tenho que ir lá procurar um terapeuta. Hoje eu acho que já tem um movimento diferente. Eu acho que nunca teve um movimento como tão você forte. olhou, eu acho que eu estou errado. Não, muito pelo contrário. Eu acho que a gente está vivendo um movimento lindo nisso. Sim, né? Inclusive, para quem busca, for assistir a gente nessa época, a gente está na semana da estreia aí do Divertidamente 2. Ah, sim, é então, verdade. Então, assim, Divertidamente 2 é um filme infantil, enchendo as salas de adultos, entendendo melhor um pouco da sua formação como um todo, né? Um pouco da sua criação. Então, esse é um movimento muito saudável que a gente está vivendo, porque, de fato, por muito tempo havia até um estereótipo do tipo, mas para que eu vou precisar? Pois é, Anderson, ninguém tem vergonha de falar que quebrou a perna ou que operou a vesícula, né? Agora, procurar um psiquiatra dói, né? Procurar um terapeuta, gera um psicólogo. Vergonha, isso. Mas eu não tenho problema para procurar um profissional que cuida da saúde mental, né? Problemas todos nós temos. É que algumas pessoas estão dispostas a lidar melhor com isso. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um boom de informação nessa área também e que tende a desmistificar. Então, eu vejo assim com muitos bons olhos, né? Nem que seja trazendo através do lúdico. Esse filme, ele tá dando uma aula aí pra gente. Sim. Deu carinha, né? Pro nojo, pro medo, pra ansiedade. Deixou tudo muito mais palpável. Inclusive, uma sugestão aí pros nossos ouvintes. Tá estressado? Vai no cinema. Já tá em cartaz? Não, tá em cartaz, foi já, semana né? passada. Divertidamente 2, ó, vale a pena. Exatamente. Vale a pena assistir. É engraçado, mas vai fazer você refletir também, né? Não se assuste se sair chorando de lá, eu acho que pode acontecer. Talvez até se enxergar, né, em uma daquelas figuras ali, né? Não tem como, né? E ensina o quanto a gente não precisa carregar fardos que não são nossos. E parar de rotular coisas, né? Então, quer dizer que a minha raiva, toda a intensidade que você sente é algo negativo? Não, coitado de quem não tiver uma mola propulsora, né? Fazendo uma analogia que eu gosto muito, que é grosseira, mas a gente aprende muito com os exemplos óbvios, é como um carro numa pista. Talvez o nosso sonho seja pegar uma highway assim, sabe, em alta velocidade, mas se eu não tiver a primeira marcha, que é a marcha de força, e que não tem velocidade, eu não tiro o carro da garagem. Então, eu preciso de todos os momentos. De uma onde eu entro em flow, que talvez seja o meu grande objetivo, mas eu também vou precisar da força, da atração, da raiva, do medo, da insegurança. Todos os seus sentimentos estão sinalizando alguma coisa. Inclusive que eu preciso ampliar o meu leque. Né? Talvez eu olhe para a minha empresa hoje, o nosso público, né? O seu público aqui é de empreendedores, empresários, talvez alguém olhe com insegurança, ou então com medo, ou então entendendo que aquela história é um ciclo que precisa ser encerrado. Talvez precise. E é necessário aprender a lidar com o tempo de começar coisas, tempo de encerrar coisas e dar nomes pro que está acontecendo. Não, fantástico. Ana, falando aí desse momento seu também como terapeuta, hoje você tem quem são as pessoas, quem é esse público aí que de repente você pode ajudar mais hoje? Você definiu já esse público-alvo, digamos assim? Inicialmente, eu comecei a trabalhar com mulheres que estejam passando por essa fase de transição de carreira e posicionamento. Então, as áreas que eu mais atuo dentro da terapia são a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Porém, eu parei de falar que eu estou trabalhando com mulheres porque, curiosamente, eu comecei a ser procurada por um leque de homens também que vivem todas essas demandas e me caiu a ficha que eu estava olhando para um público, tentando estigmatizar com uma própria limitação minha. Eu falei, eu vou conectar mais com mulheres. Não necessariamente existem... Isso é para todo mundo, né? A busca pela saúde mental mais equilibrada é para todos. Então, hoje eu tenho dado mais atenção a esses dois pilares. A questão de carreira, através da construção de uma mentoria calcada nesses dois pilares, que é o planejamento estratégico baseado no autoconhecimento,
mas também o autoconhecimento através do protocolo terapêutico, que se encaixa perfeitamente tanto para homens quanto a mulheres, no qual eu consegui aplicar todo o conhecimento de neuro, de genética, agora para entender melhor as informações do nosso inconsciente. Seja ele o inconsciente feminino, masculino, o que quer que seja, Depende, o inconsciente, né? do empreendedor, do funcionário público, né? Da pessoa que tem 60, 70, 15 anos. Importante a gente ter saúde e viver bem aí. Não, maravilha. Então, amigo empreendedor, amiga empreendedora, se você aí de repente está vivendo um momento que... E a gente sabe, né, quando precisa conversar com alguém, quando precisa ter ali um profissional para nos ajudar, a Ana Campos, ela está aqui e você pode encontrar ela aqui no nosso canal também. A gente vai deixar todos os contatos dela aqui na nossa descrição. E assim, não demore, né? Eu acho que tem muito isso também, né, Ana? Quanto antes a gente entende que tá na hora de buscar uma pessoa, quanto antes eu tomar esse passo, eu acho que é mais fácil você se autoconhecer, né? E você deslanchar, seja lá no objetivo. A gente fala muito aqui de negócio, de empresa e tal, mas às vezes o objetivo de quem está nos assistindo é outro, né? E às vezes até mesmo relacionamento, não consegue se relacionar com alguém e de repente precisa quebrar ali alguma crença, algum problema que pré-existente. Eu acho que entra esse momento aí de tentar acelerar esse processo e quebrar qualquer tabu que impeça você de dar esse passo, né? Sim, exato. Eu gosto de falar que o que a gente tem de mais importante na nossa vida é o tempo, né? O tempo é escasso, ele é finito e ele não volta. Então, é fantástico o que a gente consegue fazer em 2, 3 meses, pouquíssimas sessões, que já são suficientes para a pessoa fazer uma leitura da própria vida e das decisões que ela tem tomado até então de forma muito mais assertiva e construir novas etapas, né? Novos momentos para a sua carreira, para a vida, o que quer que seja. E usar esses momentos e os recursos que a gente tem é uma forma de inteligência e de adaptabilidade. Se eu tenho acesso a essa informação, por que não? Sim, né? sim. A gente está começando o segundo semestre, já vai se encerrar mais um ano, né? Mais um ciclo. Talvez eu não esteja numa fase boa, né? Quem nos ouve talvez não esteja vivendo seu melhor momento hoje, ou sim, mas está olhando para uma potencialização. Então, aproveite as oportunidades que você tem, os recursos que lhes são dados, para construir, de fato, aquilo que se almeja. Senão vai chegar dezembro e vai entrar de novo no planejamento de mais um ano, né? E vira aquele círculo vicioso que entra ano, sai ano, e sempre com o desejo de que o ano que vem está melhor, mas... Ou então até pessoas que querem empreender, né, Anderson? Sim. Deve ter bastante... do público que nos ouve nesse momento também. Sem dúvida. Que está sedento por uma transição, mas às vezes falta por medo, né? Esperando o momento certo, né? Seria o tempo. Exatamente. Então, até para isso, né, todo esse conhecimento da terapia pode colaborar. Porque às vezes é o medo, né? É o medo que a pessoa tem de dar aquele passo e já está insatisfeito. Isso aconteceu comigo. Eu estava dentro de um serviço público totalmente insatisfeito. E hoje, quando eu olho para trás, a minha única certeza é que eu demorei demais para dar para aquele passo. Pois é. E esse tempo, como você muito bem colocou, é um tempo que eu não vou mais ter. Ele ficou para trás, eu perdi. Né? Agora, e se eu tivesse tomado essa decisão antes? Se eu tivesse procurado um profissional? Então é isso que a gente fala com você hoje. Está sentindo que de repente o teu propósito não está mais associado com o que você faz hoje? Quem sabe você precisa dar um passo. E se esse passo você não está conseguindo dar sozinho, procura alguém. A gente está falando aqui da Ana, que é terapeuta, mas de repente pode ser alguém próximo aí a você que você pode conversar, né? Às vezes é uma palavra que alguém fala para você e destrava, né? Você usou muito a palavra medo agora nessa última abordagem, e medo está muito associado ao conhecimento que a gente tem. Não tem como. Sim. Talvez, me veio até um caso engraçado agora para contar. Quando eu era criança, a minha mãe conta uma história que eu fugi de casa e a gente morava
perto de uma avenida muito movimentada, e eu simplesmente, criancinha, foi lá, saiu de casa, foi na lojinha da frente que precisava atravessar a rua, a avenida, comprar doce e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. E naquele momento, quando ela simplesmente viu a criança voltando com seu docinho na mão, ela em pânico, porque naquele momento atravessar a rua era um desafio para uma criança aí de 4 anos. Mas ao longo do tempo, atravessar a rua, hoje, para mim, já não é mais motivo de medo, né? É natural, né? Por que que não é mais? A rua continua sendo rua. Hoje eu moro numa cidade muito mais agitada e com muito mais trânsito do que quando eu era pequenininha lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, qual a rua que você está atravessando? Talvez agora eu só precise ter a consciência do sinal de trânsito, do tempo, do meu tamanho, né, do tempo que eu vou demorar para atravessar a pista, sim, e voltar, coisa que a criança não tinha, agora o adulto tem. Então, se eu tô com medo de dar um passo, quais as ferramentas que me faltam? Porque agora, com as ferramentas em mãos, aí eu vou conseguir tomar as minhas decisões, atravessar as minhas ruas de forma muito mais assertiva. Sim, fantástico. E aí vem a pergunta, né? Qual a ferramenta que falta para você, amigo que está nos ouvindo aí hoje, né? Quem sabe essa ferramenta pode ser uma habilidade, pode ser um conhecimento, pode ser um mentor, né? Um mentor, pode sim. ser, enfim, tem várias situações aí. O importante é você identificar isso. E quanto antes identificar, melhor e mais rápido você vai acelerar aí o seu processo de crescimento, seja profissional, financeiro, o que for. E, mais uma vez, eu quero convidar você a inscrever-se aqui no nosso canal. Clica aqui embaixo no nosso botão inscreva-se. Marca também o sininho para você estar recebendo aí os nossos conteúdos a cada semana. E quero te convidar mais uma vez a seguir o perfil do Instagram da Ana Campos, que é @AnaCamposTerapia. E lá você vai ter acesso aos contatos dela, a todo o movimento que ela está fazendo aí, não só acadêmico, mas também agora como terapeuta profissional, e podendo aí ajudar empreendedores, homens e mulheres, né? A poderem destravar, né, esses desafios da nossa mente, né? E eu acho que você tem deve perceber muito isso, né? Quanto mais você estuda, parece que sempre tem muito mais a estudar, né? É algo que é infinito, né? Os aprendizados que pode se ter de dentro do que acontece dentro da nossa mente, né? Total. E vamos aproveitar que muita coisa tem sido popularizada, né? Hoje em dia as ferramentas elas não estão mais tão somente dentro da universidade, né? Então a gente tem que surfar essa onda. Sim, sim. Não, fantástico. Ana, obrigado por mais Obrigada a você pelo essa convite. Participação aí no podcast. A gente falou bastante, tem muito assunto ainda que a gente poderia estar explorando, mas vai ter outras oportunidades, com certeza. Eu venho fácil. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela atenção de todos. Estou preparada para um próximo. Obrigado. Jefferson, se prepara aí que eu vou pedir ela mais um pouquinho aqui para um próximo episódio. A gente vai estar trazendo o Jefferson, esposo aqui da Ana. Um abraço para você aí também. Jefferson, inclusive, empreendedor, aí está explorando uma nova oportunidade, né? E tem me inspirado muito, eu tenho aprendido muito com ele. Então, empreendedor dentro de casa, né? Exatamente. Então, beijão para você também aí, Jefferson. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado por mais essa participação no nosso episódio. Se você quer fazer uma pergunta para a Ana, pode ir lá direto no Instagram dela, pode deixar aqui embaixo também, que a gente vai fazer esse repasse aqui para ela. Deixe seus comentários do que você achou, alguma dúvida, de repente um novo assunto que você gostaria que a Ana abordasse, a gente vai estar passando para ela e trazendo isso aqui no próximo podcast. Um forte abraço para você, Ana, mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, pessoal.